Paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, manifeste na sua história. Hoje, livro de Mateus, capítulo 13, gente. Vamos iniciar aqui, tá bom? O título, A Parábola do Semeador. Nós vamos ler do primeiro versículo até o 23, tá bom? É um pouco longo, mas vamos juntos aprender com essa comparação. Parábola significa comparação. Jesus, ele ia expressar uma história, queria manifestar algo do reino dos céus e ele comparava com algo da terra, para ter um fácil entendimento aqueles que ouviam a mensagem dele. Porque se ele falasse das coisas do alto, as pessoas não iam entender. Então ele comparava com as coisas da terra para que as pessoas pudessem entender a sua mensagem. Então uma parábola é uma comparação, tá bom? Vamos lá? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Já deixa o like, tá, gente? Deixa o like, comenta, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal e pega a sua Bíblia. Vamos, enquanto você vai me ouvindo, vai lendo a sua Bíblia para você ter o hábito, tá? De ter contato com a palavra de Deus, beleza? Então vamos lá. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia,
e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E aqui termina a comparação de Jesus. Glória a Deus. Só pela leitura tá claro, gente, que a parábola, o mistério que está escondido em Cristo Jesus é revelado para aqueles que ouvem e querem compreender, querem viver a palavra, como aqui a gente foi, tá claro aqui, escrito nas escrituras, porque a palavra de Deus, ela traz luz. Mas nós vamos lendo aqui de novo e vamos ponto a ponto para você entender porque alguns ouvem a palavra e dura pouco tempo, porque outros não dura nada, porque outros permanecem e dão frutos. Então Jesus estava aqui, saiu da casa dele, se assentou, e aonde ele estava, a multidão queria estar junto. Então a multidão foi lá. Jesus está ali, vamos lá ouvir o que vem do alto, né? O que vem do reino dos céus. E Jesus sempre usava o seu tempo aqui na terra para esclarecer os mistérios do reino de Deus. E aí ele começou a falar, comparando, sobre o semeador que saiu a semear. Quem é o semeador? É aquele que planta, é aquele que joga a semente dentro, prepara a terra, lança a semente, rega, cuida, para depois, no tempo da colheita, ir lá e buscar o fruto, né? Para vender, para comer, para... Nós que somos aqui das cidades grandes, não temos tanto contato com a plantação, com o cuidado, com a colheita. Simplesmente nós vamos no mercado e compramos, né? Mas para o alimento estar numa glândula de mercado, tem todo um processo que nós aqui nem se atentamos para isso. Mas nesse tempo de Jesus aqui, o povo plantava, o povo vivia disso, né? Cuidava e colhia, e vendia, e compravam, né? Então eles estavam lá, e ele usou essa comparação. E aí, Jesus disse que o semeador saiu para semear, e ele lançou algumas sementes ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, né? As aves comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou e secou porque não tinha raiz. Interessante que nós que estamos lançando a semente, isso aqui é uma forma de lançar a semente, nós não temos que escolher aonde vai ser lançada essa semente. Nós não temos obrigação de só querer lançar a semente em terra boa, porque a palavra nos anuncia: ide por todo mundo anunciar o evangelho. Quem crer e for batizado, quem tiver a terra boa, vai ter fruto. Quem não tem problema. Não se preocupe em querer achar uma boa ocasião para você pregar para alguém, para você anunciar para alguém uma boa notícia do evangelho, porque não cabe a nós. Nosso papel é lançar a semente, assim como esse semeador. Você vê, que ele lançou, caiu nas ruas, no caminho, caiu em pedregais, aonde não tinha terra bastante, vem o sol, queimou e não tinha raiz, secou porque não tinha raiz, caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Então lance a semente nos corações das pessoas, nos ouvidos da pessoa,
Porque quando a palavra fala, lança a semente no coração, está falando, fale do evangelho, viva o evangelho, para que as pessoas se convertam ao evangelho através das suas palavras e através, pelo ouvido, né? Você vai falar, a pessoa vai ouvir, vai se converter. E a melhor forma de evangelizar é pelas suas atitudes, porque com os olhos das pessoas, elas vão ver as suas atitudes e vão se converter se as suas atitudes estiverem alinhadas com o reino dos céus, com a palavra de Deus. E aí, gente, olha que interessante. Ele terminou essa parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que aí, os discípulos dele foram questionar ele. Jesus, por que você fica falando por parábolas, por comparação? Não está claro isso para nós. Por que você fica falando em mistérios, né? Por que você já não fala revelado? E aí, Jesus dá um sinal muito interessante e cumpre a palavra que está escrita em outro lugar, que diz assim, que os mistérios estão escondidos em Cristo Jesus. Então, se está escondidos, nós temos que buscar, nós temos que procurar, nós temos que dizer para o Espírito Santo de Deus nos conduzir a essa revelação da palavra, para que nós possamos ter clareza no entendimento da palavra. Porque olha o que acontece, ó. Se você é uma pessoa que não tem clareza da palavra, você lê a Bíblia e não entende, ou você ouve uma pregação e não consegue entrar no seu coração, nos seus ouvidos, os seus olhos não conseguem enxergar a beleza da semente, a beleza do reino dos céus, está escrito aqui o porquê. E nós vamos ler, ó. Então toma muito cuidado com isso, ó. Por quê? Jesus disse, ó, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então, se você é uma pessoa do coração disposto a aprender de Cristo, que é manso e humilde, os mistérios do reino do céu, ele é para você. É dado para você conhecer. Então você não pode dizer assim, não tenho entendimento, eu leio a Bíblia e não entendo nada, não consigo. Se você tiver com o coração disposto, você vai pedir sabedoria para Deus, para o Espírito Santo, e ele vai abrir seu entendimento. Nas suas orações diga, Senhor, eu quero aprender da sua palavra, eu quero abrir a Bíblia e entender com os meus olhos, com meus ouvidos, com o meu coração, com a minha boca, eu quero entender a sua palavra, porque foi me dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas se você não continuar não entendendo, tem um porquê. Nós vamos ler aqui mais para frente. E aí, ó, então tem dois tipos de pessoas: o que é dado a conhecer o mistério do reino dos céus e ao que não é dado. Essa pessoa não vai, ainda que ela leia a Bíblia, ainda que ela busque o conhecimento, ouça pregações, mas tem um motivo para ela não entender. E nós vamos achar aqui, ó. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Deixa eu só falar sobre esse versículo aqui, ó. É muito interessante. Aquele que tem terá mais e terá em abundância, e aquele que não tem, o que tem será tirado. Eu vi isso na prática. Eu vi uma pessoa e ela tinha um carro, e o carro dela não é tão bom, mas foi o que ela conseguiu comprar, e é o que leva ela para cima e para baixo, no mercado, nos lugares. E um dia eu vi essa pessoa dizendo assim, esse carro aí é velho, esse carro aí não só me deixa na mão. Ou, em outras palavras, essa pessoa estava falando mal daquilo que ela tem. E olha o que está falando aqui, ó. Até o que tem lhe será tirado. E eu falei para essa pessoa, olha, dá graças a Deus, porque você tem esse carro, ainda que ele não seja o melhor que você gostaria de ter, mas foi o que você trabalhou, o que você se dedicou, e foi o que hoje é o que você tem. Então seja grato pelo pouco, porque a palavra diz que se você for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Seja fiel, dê glória a Deus pelo que você tem. E essa pessoa tomou um susto. Isso é real, gente. Se você não é grato pelo que você tem, até o que você tem será tirado. Mas se você, como aqui está escrito, ó, no 12, ó,
porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Por quê? Porque essa pessoa é grata, porque essa pessoa glorifica a Deus pelo pouco que ela tem. Ainda que não seja o melhor que ela gostaria de ter, mas no presente momento ela dá glória a Deus pelo que tem. E aí, ó, interessante, voltando aqui para a palavra, para o contexto, eu quis compartilhar isso com vocês, porque assim, se você é uma pessoa agradecida, pode ver na sua vida, sempre você tem mais. Mas se você é uma pessoa que blasfema, que reclama, que murmura pelo que você tem e que você fala que é velho, que é pouco, que não é o que você gostaria de ter, pode perceber, você sempre vai perder aquilo que você tem. Toma cuidado com isso. Olha lá. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Se você ler a palavra até aqui, parece que Jesus é injusto. Parece que Jesus quer que alguns entendam e quer que outros não entendam e vivem nas trevas, na ignorância, sem a compreensão da palavra. Lendo esses dois versículos, 13 e o 14. Por isso que nós temos que ler todo o versículo. Sabe, gente? Não se apegue. Temos que ler todo o capítulo. Não se apegue em versículo isolado, porque senão você acaba distorcendo a palavra. Então leia o capítulo inteiro. Se for possível, leia uns 2, 3 antes. Se for possível, leia 2, 3 para frente. Ou leia o livro inteiro, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Lendo versículo por versículo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Porque você vai entender e ter clareza do que a palavra, a história está sendo contada, gente. E o Espírito Santo vai te guiando e te apontando o porquê das coisas. Isso é importante, nós cristãos, ter esse entendimento da palavra. Nós temos que ter contato com a palavra de Deus. E aí, no 15, isso é revelado. O porquê uns vão entender e porquê outros não vão entender. Por que uns vão dar frutos 100, 60 e 30? Outros vão murchar, outros não vão florescer, outros vão ser queimados pelo sol, como leu na parábola. Agora aqui vai explicar tudo. No 15, ó, acompanha comigo. Você tá com a Bíblia aí? Já deu o like? Já compartilhou com alguém? Mostra essa palavra para alguém, para que as pessoas parem de ser enganadas pelo diabo, parem de ser enganadas pela ignorância. Que se ela não cumprir os princípios da palavra, a vida dela não vai mudar. Temos que entender a palavra para viver ela. Aqui vai dizer agora, 15. Por que o povo, olha lá, ó. Para vocês é dado conhecer o reino dos céus, mas para eles não. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Gente, isso aqui é muito grave, porque está falando de pessoas que tiveram contato com Jesus, a própria palavra. Jesus é a palavra. Essas pessoas foram lá, escutaram a parábola, escutaram a palavra, viram toda a explicação de Jesus. E mesmo assim elas endureceram o coração. E mesmo assim elas ouviram de mau grado, fecharam os olhos para que não vissem e os ouvidos para que não compreendessem com o coração e se convertessem e que o Senhor Jesus curasse. Então até hoje tem esse povo que frequenta igrejas, que ouvem a palavra, mas não querem ter mudança de mentalidade. Quando fala de coração, fala de emoção, fala de transformar o comportamento, de receber a cura na alma, no espírito, na carne. Essas pessoas não querem, porque elas têm o coração endurecido pelo mal.
Elas escutam a palavra, mas elas recebem de mau grado. Em outras palavras, dizendo, isso daí não serve para mim. Isso daí não faz sentido para mim. Eu não quero abrir mão dos meus vícios, eu não quero abrir mão do meu estilo de vida, da pornografia, do adultério. Eu não quero abrir mão do modo prazeroso que eu vivo a vida. Eu não quero abrir mão. Isso daí eu estou ouvindo de mau grado. Olha como é perigoso. A pergunta é, você tem ouvido a palavra de bom grado ou de mau grado? Você tem endurecido o seu coração, fechado os seus olhos, seus ouvidos, para que você não seja convertido? Para que você não compreenda com o seu coração e seja curado por Jesus? Então aqui a Bíblia ela é clara. Tem dois povos aqui. Os que ouvem de bom grado, que abrem os ouvidos, que abrem os olhos, que compreende com o coração, recebe a palavra de bom grado, se converte dos seus maus caminhos e recebe a cura de Cristo. E os outros que não recebem de mau grado. Quem é você? Mas vamos seguir, que vai ficando interessante. No 16, mas bem-aventurado são vocês, são os seus olhos, porque me veem, né? Veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem a palavra e compreendem, e os olhos acreditam que aquilo é poder de Deus manifesto. Que assiste uma live dessa e entende que é de bom grado, entende que isso aqui é uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, de você parar de ser murmurador e você ser grato por tudo que Deus já tem feito na sua vida. E aí ele fala, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vê e ouvirem o que vocês estão escutando e não ouviram. A pergunta é, quantos homens e mulheres gostariam de ter visto Jesus pessoalmente, carne, ouvir essas palavras dele? Hoje nós estamos conhecendo a palavra através de um livro, de uma história que deixou registrada, marcou a história. O mundo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha como ele foi tão importante. E a pergunta aqui, você não gostaria de parar numa igreja, na igreja que você congrega, e o próprio Jesus contar a palavra, manifestar a palavra, ele ser o pregador da palavra? Você não gostaria? E Jesus está falando isso para esse povo. Muitos homens, profetas e justos gostariam de ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não tiveram essa oportunidade. Olha como vocês são privilegiados. E por conta disso, esse povo aqui, os que receberam de mau grado, eles são muito tolos, gente. Muita burrice, muita ignorância. E perdeu a bem-aventurança de aproveitar do Cristo. Como você, hoje, talvez, não que perde a oportunidade de conhecer a palavra, perde a oportunidade de ter orações, perde a oportunidade de sentir o Espírito Santo na sua vida. Porque hoje, até hoje, isso é real. Você sente na sua alma, quando você busca o céu, a manifestação do reino no seu coração, na sua casa, na sua família. E aí, gente, escutai, pois, a parábola do semeador. Gente, ele tá falando assim, escuta agora essa comparação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, olha que interessante. Quando você ouvir a palavra do reino dos céus, a palavra de Deus, você tem que lutar. Você não pode só ouvir, você tem que ouvir e escutar, que isso é diferente. É você meditar naquilo que está sendo falado e ver se faz sentido ou não. Você pegar aquilo ali, crendo que veio da boca de Deus, que veio do céu revelada por aquele que está pregando. E você discernir, por isso que nós temos que pedir o dom de discernir
as palavras, porque a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra. E você ouvindo a palavra, você tem que entender. Olha lá, ó, porque se você não entender, vem o maligno e arrebata do seu coração. E aí é como se tivesse lançado uma semente nos caminhos, que não faz sentido nenhum. Olha que interessante. Você vai deixar o inimigo arrancar a palavra de você porque você não entendeu? Lute para entender a palavra. Você vai ser como se você tivesse jogado uma semente numa terra que não vai prosperar, que não vai crescer, que não vai dar fruto. É como se você tivesse trabalhado um dia inteiro e você não recebesse o seu dinheiro. Você gostaria de trabalhar um dia inteiro na sua profissão, aí lutar o dia inteiro e você no final do dia não receber? Você não ia se sentir mal? Mas isso no mundo espiritual, quando você ouve a palavra e não entende, é o que acontece. É como se você tivesse ido no culto à toa. É como se você tivesse assistido um vídeo desse à toa, porque você não procurou entender. Você não pediu para o Espírito Santo te esclarecer o que está sendo falado. É à toa, é um dia perdido. Era melhor você estar em outros lugares, se você não entender, porque não vai dar fruto, gente. Não vai dar fruto. Se a semente cair na terra e ela não germinar, ela não vai dar uma árvore, consequentemente não vai dar fruto. Não permita que o inimigo arranque de você aquilo que foi semeado. Mas vamos lá. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Entendeu, gente? Então, uma pessoa que recebe a palavra, ou você, vamos falar de você, você recebeu a palavra, você sentiu alegria, você falou, nossa, essa palavra aí fez sentido na minha vida, nossa, que legal, você entendeu, ó, você entendeu a palavra. Essa pessoa aqui é a que entendeu a palavra. A primeira, ela não entendeu a palavra, não compreendeu, vem um maligno e arranca dela. A segunda, ela entendeu a palavra, só que ela entendeu, mas ela não tinha firmeza, não tinha raiz. Quando tá falando de raiz, ela tá falando de profundidade com Deus, ela tá falando de profundidade nos dons, na busca do Espírito Santo. Por quê? Uma árvore, vamos falar de uma árvore bem grande. Você sabe que uma árvore grande para cima, ela tem o mesmo tamanho para baixo, ou maior. Ou seja, vem vento, vem tempestade, vai-se as folhas, vai-se os frutos, mas a árvore permanece firme. Por quê? Porque tem raiz, gente. E o que é raiz? É profundeza, é firmamento, é intimidade com Deus, com a terra. Falando de uma árvore, a raiz, ela tem intimidade com a terra. Ela tá ali ajustada, amarrada ali na terra de uma tal forma que pode acontecer o que acontecer lá para cima, que ela tá tão firme aqui embaixo que não muda quem ela é. E essa pessoa, ela entendeu a palavra, mas ela não tinha firmeza com as coisas de Deus. Ela não tinha uma busca diária. É uma pessoa que só vai lá na igreja, ouve a palavra, se alegra, entende, se alegra, mas não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca, não louva ao Senhor. Tá com um pé aqui, um pé lá. Quem é você nessa história? Está entendendo isso daqui? E aí, ó, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, segundo tipo de pessoas, quem você é? O que ouve a palavra, não entende e perdeu seu tempo? Ou você é a pessoa que ouve a palavra, fica alegre, contente, mas por não ter intimidade,
quando vem as lutas, as dificuldades, o vento, você se ofende. Você diz, não vale a pena servir a Deus. Não vou vir mais nessa igreja. Isso aqui não faz sentido para mim. Vou voltar lá para o mundo. No mundo eu sou mais feliz, nos bares, com os meus amigos. Isso aqui não faz sentido para mim, é só prova, é só dificuldade. E interessante que Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Esse tipo de pessoa aqui, que é a pessoa que foi semeada em pedregais, é a pessoa que se ofende. É a pessoa que não tem raiz e logo não pode crescer. E aí, vamos lá. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, terceira pessoa é a pessoa que ela vai lá, escuta a palavra, ela entende, ela se alegra. Ela tem até uma profundidade na palavra. Ela ora a Deus e tal. Só que, olha que entendimento que Deus me deu agora. É a pessoa que serve a dois senhores. Não tem uma passagem que diz assim? Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Quando você tem o Mamon, que é sobre dinheiro, é o Deus do dinheiro, é interessante que o inimigo de Deus nunca foi o diabo. Mas o inimigo de Deus é as riquezas, é o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. É o homem que coloca o amor no dinheiro, nas riquezas. Ele torna a riqueza, o dinheiro, um Deus. E se faz uma inimizade entre Deus e o dinheiro. Por conta do amor ao dinheiro que essa pessoa está sentindo. E é esse caso aqui, ó. Essa pessoa, ela até vai na igreja, ela ora, ela entende a palavra. Só que ela fica com o pé sobre as riquezas, os prazeres, né? Que aqui tá falando, a sedução do mundo, os cuidados do mundo. E é tão grande isso, essa sedução do mundo, ela gosta tanto do mundo que sufoca a palavra. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para você aqui, ó, é possível você ter uma vida próspera, em abundância, com as coisas desse mundo, porque a riqueza é dom de Deus, e você ter uma parte com Deus, de comunhão, de busca. O que acontece? Se você deixar essa parte espiritual com Deus, você pode abundar aqui nas riquezas do mundo, que você não vai perder seu coração. Porque tiveram homens e mulheres, e até no dia de hoje tem, que são homens e mulheres fiel a Deus, temente a Deus, servem a Deus e desfrutam de uma vida abundante. E desfrutam de riquezas terrenas. Se não fosse assim, não teria o Salomão, um homem tão sábio e rico, Davi, Jacó, Isaac, Abraão, tantos homens na Bíblia que tiveram riquezas, que tiveram fortunas e também são lembrados porque eram amigos de Deus, porque eles não deixaram que os cuidados da vida sufocassem a intimidade com Deus. Tá entendendo isso daqui? Quem é você? Esse é o terceiro tipo de pessoa. Os que sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Porque ele ama tanto o mundo. Ele olha para Deus e fala, Deus, eu te amo. Eu entendo a sua palavra, eu escuto. Eu tenho até uma raiz, uma profundidade, mas é como se fosse uma árvore. Você já viu árvores que não dá fruto? Ela é bem grande assim, ó. Ela tem profundidade de raiz, mas ela não tem fruto. Ela não consegue, porque ela fica infrutífera. Nessa comparação, o amor à vida, a sedução da vida, faz com que ela fique infrutífera. Muito interessante, né? Quem é você? E agora eu quero crer que eu e você somos essa pessoa. O Senhor Jesus, ele veio anunciar o reino dos céus para todos quantos crerem nele. E olha que interessante uma palavra que diz: a todos
quanto nele creu, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Então as pessoas que caiu a semente em boa terra, ouviu a palavra, compreendeu, criou raiz, teve intimidade, teve profundidade, teve interesse em conhecer a palavra, que é o que eu e você estamos fazendo aqui até agora nesse vídeo, nesse final desse vídeo, com 35 minutos. Você chegou até aqui, é porque você é essa pessoa que está buscando essa intimidade, está procurando entender os mistérios que estão escondidos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo está dando entendimento e clareza para nós anunciar isso daqui. Que eu e você somos essa pessoa. Vamos pelo menos procurar ser essa pessoa. Independente do que aconteça na nossa vida. E aí, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Gente, eu desejo que você viva isso. Eu desejo viver isso. Imagina você dar frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E como a palavra diz, tem uma parte que Jesus diz que aqueles nada podeis fazer se em mim não tiver enxertado, né? E aí você dará fruto, toda árvore que der fruto será tirada, limpa, né? Ou seja, os frutos, a glória, a honra seja dada a Deus, os frutos sendo colhidos para o reino dos céus. Mas os que não derem fruto serão cortados. Que eu e você possa ser essas pessoas que ouve a palavra e compreende. Olha que interessante. O primeiro aqui, ó. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Essa é a primeira pessoa ruim, que o coração está ruim. Mas no final lá, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E isso daqui, essa parábola, lembra que é uma comparação? Quando você não tem entendimento da palavra, você acha que o coração é ruim. Você acha que o coração é ruim de algumas pessoas e o coração de outras é bom. Por isso que um tem a terra boa e o outro tem a terra má. O coração, né? Mas você entendeu, pela clareza da palavra, que é os que ouvem a palavra e não aceitam, ouviram de mau grado. As pessoas não querem viver a palavra. Essas são as que têm a terra ruim. É a atitude de ouvir de mau grado, de não querer a palavra, de rejeitar a palavra. Ela tem a escolha de querer ter bom grado ou de ter mau grado, e ela prefere ter mau grado. Já a outra pessoa, ela ouve a palavra, compreende a palavra, porque ela tem interesse de entender a palavra. Vou falar para vocês, eu tô 10 anos lendo a Bíblia, sempre que possível, e eu nunca tive tanta clareza nessa parábola aqui. Quantas vezes eu li isso daqui e não entendi? Quantas vezes eu passei por essas escrituras e eu não tive tanta clareza como eu estou tendo agora, compartilhando aqui com vocês. Porque eu sinto que o Espírito Santo, através da minha vida, vai me dando clareza de entender a palavra para mim poder explicar ou poder compartilhar com vocês, e eu estou aprendendo. Ainda que ninguém assista esses vídeos, eu estou sendo edificado pela palavra. E em nome de Jesus, que você possa ser edificado por essa palavra também. Que em nome de Jesus você possa ter bom grado, que você possa dar frutos, que você possa ser grato, que você possa ter abundância, que você possa ter uma vida próspera, que você possa ter saúde, como aqui diz, ó, se você ouvir e ter bom grado, você vai ser curado.
Acesse a cura das suas enfermidades que você tem no seu corpo. E diga: Senhor, em nome de Jesus, eu entendi sua palavra. A partir de hoje eu vou ouvir de bom grado. A partir de hoje eu quero ouvir e entender. E o dia que eu não entender, eu não vou sair dos seus pés na oração, na leitura da palavra, porque eu quero entender. Eu não quero nunca mais que o inimigo tire do meu coração a palavra. Eu não quero nunca mais que as angústias dessa vida me impeça de ter profundidade, de ter intimidade contigo. Ainda que os ventos venham, ainda que as angústias venham, ainda que as perseguições venham, mas eu quero estar firme como uma árvore na tua presença. Ainda que as riquezas, os prazeres momentâneos, o desejo de ter uma vida boa e próspera nessa terra, que é lícito, que é dom de Deus a riqueza, no livro de Eclesiastes diz que a riqueza é dom de Deus. Ainda que você possa ser a pessoa mais próspera da terra, assim como Salomão já foi. Que você não perca o prazer de estar na presença de Deus e deixar que os prazeres e a riqueza sufoquem o seu tempo de qualidade com Deus, a sua intimidade com Deus. E que você possa ser essa pessoa que ouve e aceita de bom grado a palavra. Porque como consequência disso você dará frutos em abundância. Isso que eu desejo para mim e para você em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, viva isso, vamos viver isso. Vamos levantar um povo nessa geração, um povo que ama ouvir, compreender e viver a palavra. Eu vou ficando por aqui. Deixa um comentário. Por favor, ouça a palavra de bom grado e viva os frutos como consequência disso. Um beijo no seu coração. Tamo junto.